O tema da minha mensagem de hoje é os montes e as cavernas da vida. Os montes e as cavernas da vida. Eu não sei quanto a você, mas eu já estive em muitos montes. Me senti tão bem, uma brisa passando. Mas eu também já me inseri em algumas cavernas da vida. Mesmo sendo um homem de Deus. Homens de Deus frequentam montes e às vezes entram em cavernas. E quem sabe você aqui nessa manhã necessita de uma restauração aí. Uma luz que penetre a rachadura da sua casa e ilumine as questões escuras da sua vida. Mesmo sendo uma casa rachada, a luz penetra. Penetra exatamente pelas lacunas, levando luz, revelação de Deus para áreas que precisam ser orientadas. Tem gente que precisa ser restaurada ao serviço. Tem gente que precisa ser restaurada ao relacionamento profundo com Deus. Não só na intimidade de casa, mas na intimidade com as mãos. Tem gente que ama ao Senhor, mas bloqueou suas mãos de trabalhar para Ele, por frustrações. Você sabe que eu já estive em vários montes. Montes de milagres, montes de bênçãos. Mas eu também já estive em algumas cavernas. Cavernas de atrofias mentais, caverna de medo, de angústia, de desalento. Eu já estive em algumas cavernas. E eu quero falar com vocês hoje sobre os montes e as cavernas da vida. 1 de Reis, capítulo 18, você não precisa abrir. Nós vemos um homem chamado Elias, o grande profeta Elias. Depois de uma grande seca em Israel, Deus fala com Elias para que ele se apresentasse a Acabe, o rei de Israel na época, casado com Jezabel. Então Elias encontra Obadias, que era um servo de Acabe. Acabe e Obadias entraram em acordo para percorrerem o território de Israel em busca de água. Quem sabe ali ou aqui nós venhamos a encontrar água. E aí nessa trajetória Deus tinha falado com Elias. Elias se encontra com Obadias e falou: Obadias, diga para Acabe se encontrar comigo. Então Obadias falou: ó, grande profeta Elias, não faça isso comigo, porque você está me dando um comando, e se ele vier ao seu encontro e você não estiver, como muitas vezes já aconteceu, de você ser tomado, minha vida vai correr risco. Ele disse: não, tão certo como vive o Senhor, pode falar para Acabe que hoje eu me encontro com ele. E assim então Acabe se encontra com Elias, e Elias propõe um desafio. Existem momentos na vida que nós estamos tão encorajados, tão cheios de coragem, que a gente propõe qualquer desafio, não é verdade? Assim, é Deus comigo purinho, pode vir aqui que eu sei que Deus vai me suportar. Eu vou até agendar Deus, eu vou lançar uma estratégia, vou ligar para o céu e falar assim: Deus, agora é o Senhor comigo, porque eu já falei, eu já lancei a estratégia, eu já fiz a oração, eu até disse lá que o Senhor vai estar na festa. Eu disse lá, não te comuniquei não, mas eu disse. Existem momentos na vida que nós estamos tão cheios de coragem que parece que qualquer coisa que nós viemos a fazer vai dar certo. Mas existem outros momentos também que parece que nós estamos tão amedrontados, cheios de dúvida, desencorajados, que até o que pode dar certo a gente já começa a pensar que vai dar errado. É impressionante. É por isso que ele tem que ser o seu Deus mesmo, do monte e da caverna. Ele não é só o seu Deus para te suportar no monte, mas ele é o Deus que te visita na caverna também. É na caverna que ele entra também. Ele não fala só no monte, ele fala na caverna também. E assim foi. Elias propôs algo ao rei Acabe e disse: pegue aí 2 novilhos, 2 bois, convoque lá os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, convoca lá os 850 homens de resposta para Jezabel, que se assenta na mesa dela. Peguem um boi, corte ele em pedaços e façam uma oferta, uma oferenda ao Deus de vocês, e depois eu farei a minha. E o Deus que responder com fogo é Deus em Israel. E o Deus que responder com fogo é Deus em Israel. E assim foi. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá se reuniram no monte chamado Carmelo, lá no Armagedon.
Ar significa montanhas, e Megido, Gedom, Megido, montanhas do Megido. E ali tem um monte chamado Carmelo. E ali foi o local da reunião que Elias arrumou para Deus. Glória a Deus. Então, cheio de coragem, sabendo, ou seja, sabedor que Deus o suportaria, ele desafia 850 profetas, ele desafia Jezabel, ele desafia o próprio rei Acabe. Mas qual era a esperança? Eu pensando, eu conjecturando, e é cabível essa conjectura. Qual era a esperança de Elias? Que quando Acabe quando ele visse o fogo descendo, ele iria se arrepender. Quem sabe ele chegaria em casa para Jezabel, cheio de coragem, e diria para ela: eu vi Deus responder com fogo. Eu vi os seus profetas caírem diante do profeta de Deus. A partir de hoje, não mais ídolos em Israel. Quem sabe essa era a expectativa de Elias. Às vezes nós vamos na maior boa intenção, convocamos a Deus para que Ele faça um milagre, em busca de convencer gente, e mesmo assim parece não ser suficiente. E assim foi o que aconteceu. Eles despedaçaram um boi, clamaram. E você sabe quando você está com muita coragem, você começa até a zombar dos outros, né? Você começa até a tirar sarro dos outros. Não está respondendo não. Eles começaram a se cortar com espadas, com facas, como era de costume. Não, mas clama mais alto, grita mais. Talvez é Deus, né? Talvez está dormindo, está fazendo uma viagem. Começa a zombar. Às vezes você está tão certo de Deus na sua vida que você zomba dos outros. É isso mesmo, a coragem faz isso. A coragem te traz tanta convicção. Eu, por exemplo, que já joguei futebol, quando eu entrava no campo, tinha dia que eu entrava assim, ó, que eu estava tão convicto que eu tinha jogadas todas na minha cabeça, e não importava quem estava do outro lado, eu atropelava. Mas tinha dia que eu entrava que nem um gatinho, miado, sem leite, desanimado. Assim eles começaram e nada aconteceu. Agora Elias falou assim: agora é minha vez. Pegou o novilho, reparou o altar do Senhor. E se reparou é porque estava quebrado. Ninguém repara algo que não está quebrado. Pega as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, os filhos de Israel. Abre um espacinho ao redor do altar para que a água pudesse ser colocada. E olha, era tempo de seca, mas ele mandou arrumar água para honrar o Senhor. Pode ser seca na sua vida, mas a água no teu coração tem que continuar jorrando para Deus. Pode ser seca na sua vida, mas você não pode deixar de honrar a Deus com as suas primícias, mesmo com aquilo que você está sentindo falta. Estou sentindo falta de dinheiro, mas continua fazendo um reguinho assim, ó, e colocando dinheiro ali. Testa a Deus. E então Elias clamou. No que Elias clamou, fogo caiu do céu. Meu amigo, imagine a cena. Só estando lá, eu estive lá, olhando o Monte Carmelo e olhando para o céu estava tão azulzinho naquele dia, eu olhando para o alto assim, imaginando o fogo caindo assim, ó, uma coluna de fogo, e eu fico imaginando os profetas de Baal e os profetas de Aserá olhando, assim, meu Deus do céu, o que é isso aí, gente? E de repente eles disseram um para o outro: deu ruim, e naquele dia Elias matou todos os profetas. E depois de ter matado todos os profetas no monte, depois de ter com muita coragem agendado Deus no monte, depois de ter visto o milagre de Deus no monte, ele foge para uma caverna, amedrontado, que quem sabe a expectativa não foi alcançada. Acabe e Jezabel não se arrependeram, e Jezabel lança uma palavra de morte contra a vida dele. Da coragem para o desânimo, da coragem para o desânimo. E aqui começam algumas lições que eu aprendo com essa história maravilhosa. Primeira lição: até os mais fortes podem ser fracos. Está tudo bem reconhecermos isso. Até os mais fortes podem ser fracos. Olha o que o texto diz em 1 de Reis 19:4. Depois, olha só, foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já. A fraqueza, ela te isola. Olha o que o texto diz: sozinho.
Antes você estava com Deus, jorrando fogo do céu. Agora você se sente sozinho. Uma pessoa fraca, ela se isola. E uma pessoa que se isola, ela se esgota. Olha o texto que diz: caminhando o dia todo. Para onde? Para onde? Tem gente que se decepcionou com o ministério, se decepcionou com a igreja, se decepcionou com líderes religiosos, se decepcionou até familiarmente, matrimônio, filhos, seja o que for. Estava antes cheio de coragem trabalhando, mas agora desanimados, estão isolados, estão enfraquecidos, estão se esgotando, não sabem para onde ir. Cada dia vai num lugar diferente. A vida está assim agora. O que importa é andar, porque eles sabem que se deixar de andar atrofia ainda mais. Então eles estão andando, estão caminhando, mas sem nenhum rumo, sem nenhuma decisão, e estão assim fazem anos. Eles não tomam uma decisão para a vida. Por quê? É gente que cedeu ao fracasso emocional. É gente que cedeu ao fracasso. Antes estava no monte, chamando fogo do céu, matando profeta, confrontando gente que não caminha com Deus. Mas antes tenta destruir as coisas de Deus. Mas agora sabe o que está fazendo? Está correndo para um lado e para o outro. Por quê? Porque a fraqueza, ela te deixa isolado. A fraqueza, ela te esgota. E quando ela te esgota, ela te torna improdutivo. Ela te torna improdutivo. Olha só, sentou-se e orou. A fraqueza, ela te isola sozinho. O texto fala sozinho. A fraqueza, ela te esgota, caminhando o dia todo. A fraqueza, ela te torna improdutivo. Sentou-se. Aquele que antes estava em atividade, agora se sentou. Não está fazendo mais nada. Não está cumprindo nada. Tudo em nome de quê? Estou me guardando. Não, você não está se guardando, você está isolado. E o leão, quando ataca um bando assim, ó, ele não ataca para comer todo mundo, ele ataca para isolar o fraco e o filhote. Você está isolado. E quando você se torna improdutivo, até a sua oração é improdutiva. Olha a oração que ele fez. Sentou-se e orou. Orou o quê? Orou isso aqui, ó, pedindo para morrer. Até a sua oração, ela começa a ser liberada, não estando de acordo com a palavra de Deus. Uma pessoa cansada, uma pessoa esgotada, uma pessoa improdutiva começa a orar errado. Ao invés de orar a palavra, começa a orar as suas murmurações, as suas reclamações. É impressionante. É impressionante. E o que entra? A desesperança. Mas o meu Deus é o Deus que te acompanha quando você está forte, mas Ele é o Deus que também te acompanha quando você está fraco. Em Marcos capítulo 9, verso 14, você não precisa ler, a partir do verso 14, é a história de um menino endemoniado. E a palavra fala que os discípulos estavam discutindo, enquanto havia uma necessidade, o que? Expulsar o demônio na vida do menino. Mas quando eles foram tentar expulsar, o demônio não saía. Tanto que isso depois gerou uma discussão entre os discípulos e Jesus. Por que nós não conseguimos expulsar esses demônios? Essa legião. Jesus, quando chega, um pai desesperado, disse assim: ajuda meu filho. Ajuda meu filho. Ele se joga no fogo. Ele anda de um lado para o outro. Ele se machuca. Jesus perguntou: desde quando? Desde criança. Desde criança. Então Jesus disse para o pai: se você crê, o seu filho será liberto. E o pai respondeu: ajuda-me, Senhor, na minha pouca fé. Ajuda-me, Senhor, na minha fraqueza. E sabe o que Jesus fez? Ele ajudou. Sabe por quê? Porque Ele não é o Deus só de quando você está forte, Ele é o Deus de quando você está fraco também. E esse é o único texto que eu vejo na palavra de que Jesus ajuda alguém a se levantar. Os outros textos de curas, Ele disse assim, ó: vai até o tanque de Siloé, eu não vou contigo, eu faço por você o que você não consegue, mas você vai fazer por você o que você consegue fazer. Eu vou te liberar, mas a responsabilidade é sua. A parte meu, o que você quer? Quero ver. Veja, o que abriu o teto lá em Cafarnaum, o paralítico que foi descido pelos seus 4 amigos, né? Ele falou assim, ó: levanta.
Toma a sua cama e anda. Ele não ajudou ele a levantar e nem chamou o discípulo para ajudar. E nem tomou a cama do cara. E nem ajudou ele a dar os primeiros passos. Não, Jesus não fez isso. Mas nesse texto aqui, Jesus fez. Em Mateus 9, depois, quando você estudar em casa, observe que Jesus o tomou pelo braço e o levantou. Agora veja bem, um pai enfraquecido pelas circunstâncias da vida é uma tragédia atrás da outra que vai fragilizando a fé. Não é verdade? E muitas vezes eu já me sentia assim. Eu colocava o meu nariz para fora da água, de repente vinha uma outra ondinha. E às vezes não precisa nem de uma onda grande não, só uma ondinha já te sufoca de novo. É verdade, não é? É uma ondinha só. Nem sopra para não dar uma ondinha aqui. Eu já me sentia assim. Agora, um pai que fala assim, ó, me ajuda na pouca fé. Eu quero dizer que esse cara era muito grande dentro dele, porque durante todos esses anos ele suportava a condição. Ele ficou firme do lado do filho, ele não abandonou o filho. Até que Jesus se apresentou e trouxe a solução. Então, meu Deus, Ele não é o Deus só dos fortes, Ele também é o Deus dos fracos. E você pode sim se sentir forte em muitos momentos, mas não se martirize, não se machuque, não se mutile, não se fira quando em algum momento você se sentir fraco. Não faça isso. Até os homens mais fortes da palavra de Deus, que fazia fogo cair do céu, fugiu para uma caverna. Tinha também fraqueza nele. Lição número 2 que eu aprendo com essa história é a prova de que milagres não mantém ninguém em pé. É a prova de que milagres não mantém ninguém em pé. Tem gente viciada em milagre. Tem gente viciada em movimentos proféticos e palavras proféticas. Eu vou lá naquela igreja lá, e se Deus usar o pastor para falar comigo, aí sim eu... Meu amigo, Deus está falando contigo todo dia. Inclusive, tem uma voz de Deus disponibilizada para você todo dia. 66 livros aí, para você ler. Mas tem gente viciado nisso, gente. Vou dizer uma coisa, não é por falta de milagres que alguns estão caídos, mas é por falta de confiar na palavra de Deus mesmo. Se Deus fizer um milagre, eu levanto. Se Deus fizer um milagre, eu me lanço. Se Deus fizer um milagre, eu obedeço. Não. Deus já fez vários e você continua murmurando. Deus já fez vários e você continua na dependência de milagre. É como um drogado sobrenatural. A minha droga, o que é? Eu preciso de uma palavra profética. A minha droga, o que é? Eu preciso que o céu alimente a minha emoção, para que eu possa me mover. Nós não nos movemos pelo que sentimos, nos movemos pela palavra de Deus. Não é por vista que um justo vive. O justo viverá pela fé. Fé é postura na palavra. Gente viciada em milagre o tempo todo é gente mimada. O tempo todo o pai tem que ficar dando um brinquedinho para manter o filho animado. E o nosso Deus não fica comprando seus filhos com brinquedos. Se você ajudar a mamãe a colocar a roupa no cesto ou a tirar o lixo, se você ajudar o papai a lavar o carro, eu te dou um brinquedinho, ou seja, me ajuda que eu te abençoo com milagre. Não é assim que funciona com Deus. O nosso Deus está no negócio da maturidade. Ele quer te amadurecer, Ele quer te desenvolver para ser um agente de milagre, não dependente de milagre. Agente de milagre onde quer que você venha estar, e não dependente do milagre para se manter em Deus. Está errado isso. Para se manter em pé, você não necessita ver fogo caindo do céu, mas ter um coração completamente queimando, apaixonado pela missão. Não é o fogo, é a missão. Fogo caiu lá e depois é a missão todos os dias. Todo dia tem uma missão, todo dia. Não, mas aquele dia lá, veio o irmão aqui e me abençoou, até me deu um recurso econômico. Ai, glória a Deus, estou tão feliz. E aí, vai ficar esperando o próximo bater na sua porta e te dar a mesma coisa? O que você vai fazer com os sinais que Deus te dá? O que você vai fazer com os milagres que Deus te oferece? Eu quero fazer de um milagre, startar processos de desenvolvimento na minha vida. Startar processos. Entenda uma coisa.
Talvez uma perguntinha, né? Você ama a missão? Porque se você ama a missão, você já não se importa tanto com o milagre. Você só está na missão. Está tudo bem amar a missão. Porque se você não ama a missão, mata ela. Como eu mato uma missão? Desistindo. Desiste. Agora, perceba, o diabo não está atrás de tirar sua vida, ele está atrás de matar a missão em você. Ele não está em busca em te neutralizar a vida, matar a vida. Não. Ele é matador desde sempre. Ele é assassino desde sempre. Ele é deturpador desde sempre. Ele é ladrão desde sempre. Ele é tudo de ruim desde sempre. Ele é mentiroso desde sempre. A intenção dele é parar a missão de Deus no seu coração. A intenção dele é parar o propósito de Deus dentro do seu coração. A intenção dele é matar seus talentos, a sua funcionalidade, a sua produtividade no reino. É isso que ele quer fazer contigo. Ele quer te colocar numa caverna para que fogo não desça mais. Ele quer te colocar numa caverna para que profetas do diabo não sejam mais confrontados. É isso que ele quer fazer. Não é sobre a sua vida, é sobre o que você carrega. Será que você ainda não percebeu isso? E eu vou pregar com seu amém, sem seu amém, com a sua oferta, sem sua oferta. Eu estou tão feliz que depois, no final do culto, eu vou dar uma oferta para mim mesmo. Lição número 3 que eu aprendo. Do auge à crise. Do monte da vitória à caverna do desalento. E às vezes parece a nossa vida, não parece? Lembra quando você estava rasgando para Jesus alguns anos atrás? Lembra? Você estava patrolando meio mundo. Você lembra disso? Felizão, felizão. Você não faltava um culto devocional na sua casa. Era ali, ó, quase que uma religião. Oração não faltava. Temor de Deus não faltava. Lembra disso? Lembra os ensaios? Lembra os ensaios que você participava? Ideias novas, o voluntariado. Lembra quando seu coração era totalmente ali na obra do Senhor e tudo? E aí de repente, sabe o que acontece? Você foi perdendo o sentido da coisa. Você foi perdendo o primeiro amor. Olha só a carta ao anjo da igreja de Éfeso, da parte do Supremo Pastor Jesus Cristo. Vocês são fera, vocês dominam as escrituras, colocam até à prova aqueles que se dizem ser apóstolos, mas não são. Maravilhoso o comportamento de vocês, vocês são fera mesmo. Aprenderam tudo bem direitinho. Mas uma coisa eu tenho contra vocês: vocês perderam o primeiro amor. Perderam a gana de acordar e no coração brotar a frase: alegrei-me quando me disseram, vamos. Eu e a minha casa perdemos a alegria. Por quê? Porque você se acostumou com a obra. Você fez dela algo corriqueiro. E agora você não se relaciona mais com Deus, você se relaciona com a missão de Deus. E aí é problema, isso é problema. Porque se você se frustra na missão, você se frustra com o próprio Deus. O que você vai fazer? Você vai desistir da sua família? Você vai desistir da sua vida? Você vai desistir dos seus sonhos? Você não pode permitir que a caverna do desalento seja o ponto final. Faço não. Não faço não. Você é muito mais do que a emoção que você está sentindo. Você representa muito mais do que a decepção que você tem experimentado. Não faço não. Olha dentro do olho da pessoa que está dizendo, assim, não faz isso não, amigo, não faço não. Não faça isso não. Não desista de você mesmo. Quando a comunidade me rejeita, é suportável, mas quando eu me auto-rejeito, é intolerável. Quando as pessoas me criticam, eu suporto, mas quando eu me auto-mutilo, cara, isso aí é terrível. Volte para os caminhos da restauração de Deus na sua vida, antes que você perca o respeito por você mesmo. Volte
Volte ao temor do Senhor. Volte às primeiras obras. Antes que você olhe para você no espelho e veja como você se tornou improdutivo e perca o respeito por você. Como você agora é crítico. Tudo agora você abre a boca e reclama, e murmura, e pontua. E o pecado do irmão. E nada presta, a igreja não presta, o líder não presta, nada presta. Não faça isso. Sabe por quê? Você vai perder o respeito por você mesmo. No auge para a crise, do monte para a caverna, mas em todos esses lugares e situações, Deus está presente. Você está na jornada para a caverna, Deus está presente. Você pensa que está sozinho. O texto até fala sozinho. Não, Deus está presente. Lição número 4. Meu Deus, eu sinto a unção de Deus aqui, gente. Tem gente aqui sendo posicionada de novo. Tem gente que estava com o coração deslocado. E Deus está colocando no prumo agora de novo, pelo poder da unção da palavra. Não é do jeito que você pensa, não é do jeito que você quer. Aguente os seus cavalos emocionais dentro de você. Alinhe os padrões da sua vida à palavra de Deus. Entre de novo na jornada da obediência ao Senhor. Viva para glorificá-lo e não para exaltar os seus desejos. Tem gente sendo posicionada em Deus de novo aqui. Lição número 4. O Deus que responde no monte, mas te questiona na caverna. O Deus que te responde no monte, mas te questiona na caverna. Olha o texto. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que faz aqui, Elias? O que você faz aqui, Elias? Por que você saiu do monte da resposta para entrar na caverna do questionamento? Deus estava falando contigo. Deus estava sendo contigo, mesmo nas tribulações. E você foi e se inseriu dentro de uma caverna. O Deus que fala contigo e te responde lá no monte, Ele vai te acompanhar até na caverna. E quando você entrar na sua caverna, Ele vai te fazer essa pergunta: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? No monte estamos prontos para requisitar de Deus. Na verdade, cheios de coragem, chegamos no monte e pedimos a Deus, e sabemos e temos a certeza que recebemos. Assim como Elias, cheio de coragem, entusiasmo, ele agendou Deus e Deus respondeu. Mas na caverna da vida, Deus está pronto para te questionar. Ele é o Deus que te respondeu no passado, sim, mas Ele é o mesmo Deus que te questiona no presente. Ele não é um Deus só de respostas, Ele é um Deus de questões. Ele não é um Deus só de graça maravilhosa em conceder tudo o que queremos. Inclusive, Ele não está nem nesse negócio. Ele não te concede de acordo com o seu desejo, mas de acordo com o propósito. Você pode orar o que for, se não estiver conversando com o que Ele tem para a sua vida, Ele jamais te dará. Julgue o que você quiser julgar. Mas Ele é o Deus, e quando percebe que você está fora do trilho, Ele te faz uma pergunta: o que você está fazendo aqui? Por que você está falando isso? Por que você está pensando dessa forma? Caim, Caim, o pecado está à sua porta. Caim, você precisa resisti-lo. Porque quem não se arrepende de um primeiro pecado aprofunda para um outro. Caim não se arrependeu da oferta que deu e em seguida matou o próprio irmão. Abismo chama abismo. Distanciamento provoca mais distância. Afastamento, ainda mais afastamento. Você vai multiplicando de acordo com aquilo que você está nutrindo. Não alimente o que você não quer que cresça. Porque tudo que você nutrir dentro de você vai crescer. Não alimente o que você não deseja que cresça dentro de você. É raiva que você está sentindo? Para de alimentar que morre. É decepção? Para de alimentar que morre. Eu estou aqui nessa manhã e nesse dia de restauração para te impulsionar e para te jogar fora dessa caverna. Você precisa me ouvir como uma voz de Deus para a sua vida. Você quer uma voz profética? Está aqui a voz profética. Sai da caverna e vem para fora que eu vou falar contigo. Tem gente que sempre questiona nas cavernas, quando na verdade
deveria responder às questões que Deus está fazendo. Em toda essa trajetória, do monte para a caverna, talvez você pense: Elias saiu da vontade de Deus, então Deus o abandonou. Não. Caminhando o dia todo cansado. Lá em 1 de Reis 19:5, a palavra fala que ele se assentou em um arbusto, caiu no sono. E sabe quem se apresentou para dar um pãozinho para ele? Um anjo. No local do seu desânimo existem anjos de Deus liberados para te alimentar. Ele não pode negar ele mesmo, ele não vai te abandonar. Elias, acorda. A viagem é longa. Mas que viagem é essa? Mesmo que você tenha arrumado Elias, você está no negócio de agendar Deus, não é? E agendar sua própria vida. Agendou Deus no Carmelo e agora está agendando sua própria vida também. A trajetória ela é larga, a jornada é longa. Coma. E quando ele olha para o lado, tem pão em cima de uma pedra quente, quentinho. Não deu nem pão frio para ele, pão quentinho. E água em tempo de seca. Obadias e Acabe estavam percorrendo toda Israel em busca de água, mas Deus já tinha dele para dar para o seu servo. Deus já tinha dele para dar. Não vai faltar água para você nos desertos da sua vida. Não vai faltar pão para você nas fomes da sua vida. A palavra do Senhor fala assim, ó: bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, onde as suas raízes elas percorrem e alcançam as águas. Vem a época da seca e não deixa de dar fruto. Vem o calor e as suas folhas permanecem verdes. Não importa a condição, não importa a estação, quem está plantado na água viva sempre vai ter a folha verde, a aparência tranquila. E sempre terá água, refrigério. Sempre. O Deus do fogo também é o Deus do pão. O Deus do pão também é o do sermão. E o Deus do sermão é o Deus da orientação. O Deus do fogo no Carmelo é o Deus do pão no deserto. O Deus do pão no deserto é o Deus do sermão na caverna. E o Deus do sermão da caverna é o Deus da orientação no Monte Horebe. Lição número 5 e última. Tem restauração aqui hoje disponível. Não me saia daqui sem ralar ela para você. Não faça isso. Lição número 5. Deus deseja te restaurar ao serviço. Eu poderia colocar o propósito, né? Mais bonito. Mas é o serviço mesmo. Olha o texto que diz. Vamos ler o versículo 15 e o 16. Olha o que diz. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. A mesma palavra para a igreja de Éfeso. Volte para o primeiro amor. Primeiro amor. E vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Quer dizer, vou te dar um serviço, você está muito desocupado. Na verdade, você não deveria estar na caverna, você deveria estar trabalhando. Você não deveria estar sozinho, você deveria estar acompanhado. Você não deveria estar improdutivo, você deveria estar produzindo. Volte pelo caminho e unja Azael, rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nimsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel Meolá, para substituir você como profeta. Eu vejo que você está esgotado. Nosso Deus é o Deus que nos restaura para o serviço. Da caverna para trabalhar. Agora olha que interessante. Do Monte Carmelo para a caverna. Mas onde Deus realmente deseja que você esteja
É no monte de novo. Olha o versículo 8 e 9. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites, até o Monte Sinai. Monte Sinai é reconhecido como o monte de Deus. Só que ao invés de ele ir para o monte, ele procurou uma caverna. Olha que interessante, ó. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui? A continuação da escritura: saia. Dentro da caverna, o Senhor só te pergunta. No escuro, Ele te questiona, mas na luz, Ele te revela. O que fazes aqui? No escuro, Ele te chama a atenção, mas quando Ele te tira do escuro, Ele te dá a revelação. Meu Deus. Revelação. Lá na caverna, Ele fala: sai. Mas aqui no monte, quando Ele orienta, Ele fala: vai. Nosso Deus é o Deus do vai. O nosso Deus é o Deus do sai. O nosso Deus é um Deus de impulsão. O nosso Deus é um Deus de movimento. Se você não quer movimento, então não entra nessa jornada com Deus. Porque se você quiser andar com Deus, é melhor você arrumar sua mala. Chega de caverna. A vida irá lhe proporcionar todos os motivos para se entristecer. É a saúde que é afetada. É uma condição econômica que te perturba. É uma questão na família que te agita. É uma igreja que tem um monte de gente maravilhosa, mas cheia de defeito, que às vezes conflita. Essa é a vida, meu amado. E se você não quer as dores da vida, então deseje o sepultamento. Morra. Deus te chamou para vencer. E só se pode vencer quando uma batalha se levanta. Saia das cavernas psique-emocionais que vocês criaram e que eu crio. Saia desse sentimento de que você necessita de alguém para se ver completo. Se você está incompleto e buscar alguém para se completar, serão dois incompletos. Se entregue a uma missão. O diabo não está querendo a sua vida, não. Ele está querendo o que você carrega. O diabo não está nem aí para você, mas ele olha e percebe a unção de Deus depositada. Ele olha e visita a palavra de um pai liberado para aquela filha e para aquele filho. O diabo sabe a unção que você carrega. Resista. Resista para ver sua família abençoada. Resista para ver o seu ministério restaurado.